E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o livro de Esther. E isso é uma coisa que eu amo na Bíblia. Ela é tão simples como um livro pode ser e tão rica como nenhum outro. Nunca você vai ler a Bíblia e falar, nossa, não aprendi nada novo. Nunca, isso jamais vai acontecer. Nem comigo, nem com você. Amém? E o livro de Esther foi muito falado esse final de semana porque a gente teve o Congresso de Mulheres e foi sensacional. Se você estava aqui, você sabe. Se você não estava aqui, ou porque você é homem, ou porque você é mulher e não ficou sabendo, ano que vem tem mais e vai ser ótimo de novo. Mas o livro de Esther, muita gente acha que é só para mulher. E isso é um erro grave. Ou tem gente que acha que o livro de Esther é sobre Esther, que é outro erro. O livro de Esther é sobre quem? Deus. Porque a Bíblia inteira é sobre Deus. E o livro de Esther, não sei se você sabe, mas junto com o livro de Ruth, são os dois únicos livros que têm o nome de mulher no título. E o livro de Esther não fala o nome Deus. Em momento nenhum que você lê o livro de Esther, do capítulo 1 até o final, você vai ver menção de Deus, Senhor, Jeová, Javé, não fala de Deus. Mas mesmo assim, você consegue perceber as impressões digitais do Senhor por toda a história. E o livro de Esther, ele é maravilhoso, por quê? Porque ele mostra para mim e para você como que Deus age nos bastidores. Porque é muito maravilhoso você ver o mar abrindo. Já pensou? Eu vejo tanto meme, se fosse o mar abrindo hoje, né? Ia pegar a espingarda, né? Como é que a mãe do Marcelo fala? E fazer uma selfie. Gente, imagina você com aquele povo e o mar abrindo na sua frente. É ou não é? Mas a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E às vezes eu vejo tantas pessoas, mas eu nunca vi anjo. Calma, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E aí você olha, as muralhas caindo, sem nada. Uau! É ou não é? Quantas intervenções divinas o povo de Deus já tinha vivido até chegar em Esther. Mas em Esther, Deus usa a insônia de um rei. Gente, Deus está em todos os lugares. O tempo inteiro Ele trabalha para mim e para você. Sabe por quê que Ele trabalha para mim e para você? Justamente porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra homens e mulheres, porque se fosse, você ia para a academia e estava tudo certo. Se fosse contra homem, contra mulher, a gente resolvia. Mas eu e você sabemos que se você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite porque eu e você já vivemos muitos milagres, ou estamos esperando por um grande milagre. E o livro de Esther acontece num período da história de 486 antes de Cristo, quer dizer, pouquinho antes do Senhor Jesus nascer. Mas naquele tempo, o templo de Jerusalém já havia sido reconstruído. Então os judeus já tinham voltado para Jerusalém do cativeiro. Só que alguns deles resolveram não voltar. Resolveram permanecer por diferentes razões nas cidades que eles estavam. E Esther e aquele povo estavam ali em Suzã. E naquela época, Xerxes, ou Assuero, era o rei. E aí ele era um rei muito rico. E ele resolveu fazer um banquete. E a palavra de Deus fala que ele fez o banquete para mostrar o tanto que ele era milionário, trilhardário. Que ele fala até assim, ó, o negócio é o seguinte, deixa o povo beber, deixa o povo comer. Você já viu quando a gente vai fazer uma festa, às vezes a pessoa fala assim, pode servir todos os docinhos? Não, guarda um pouquinho, daqui a pouco a gente vai servindo. Quem já fez isso? Espera. Esse rei não. Sabe, Elisa, esse rei falou assim, serve tudo e dá tudo, que eu quero mostrar. E aí a palavra de Deus me fala que no 7º dia, eu acho muito interessante, né? A linguagem, no 7º dia, o coração alegre de vinho, quer dizer, bebaço, caindo,
ele manda chamar a rainha. Ele estava muito bêbado. E aí, naquela época, os homens festejavam num lugar e as mulheres em outro. E ele falou assim: vai lá e manda chamar minha rainha Vasti. E alguns teólogos, a pastora Suzana falou isso aqui no domingo, dizem que ela recusou o convite do rei, porque muito provavelmente ela não iria simplesmente chegar com aquelas vestes reais, né, simplesmente fazer uma reverência ao rei e sair. Muito provavelmente, porque ele estava muito bêbado e queria mostrar a beleza da sua esposa, seria uma aparição meio que bem imprópria, muito imprópria. Alguns chegam até a dizer que ela estaria só com a sua coroa, sem mais nada. E ela falou: não vou. Tá achando que eu sou o quê? Não vou. O rei ficou uma arara, pediu conselho e falou: o que eu vou fazer com essa mulher? E os conselheiros dele falavam assim: sabe o que você vai fazer? Você vai arrumar outra. Você vai arrumar outra. Sabe por quê? Se o povo ficar sabendo que a rainha fez isso, imagina as outras esposas que nem rainha são. Amor, faz uma lasanha para mim. Não. Amor, faz galinhada. Não. Feminismo. Vai nascer o feminismo antes da hora. Não. Cortou. Manda ela ir embora e arruma outra rainha. O rei gostou daquele conselho. Vocês estão acompanhando? A história é muito boa, gente. Quem não lê a Bíblia, escuta essas histórias e fala assim: está na Bíblia? Tá na Bíblia. A Bíblia é demais. Infelizmente, Satanás mentiroso quer que eu e você achem que a Bíblia é chata. Tem gente que acha que até hoje ela está em latim, inclusive. Estou te falando, nem acredita que tem várias versões em português. Aí, isso tudo está na Bíblia, livro de Esther. Troca de rainha, beleza, vou trocar a rainha. Passou a festa, acabou a festa, o rei já, tomou uns remedinhos, ficou bom de novo, sarou da ressaca. E agora? Estou sem rainha. E naquela época não podia desfazer o que o rei falava. O rei falou, acabou. Você não volta atrás. Nem ele mesmo podia mudar o que ele tinha falado. Agora chama as virgens. Chama as virgens aí, que eu vou escolher a que me agradar mais. As virgens ficaram sabendo, foram para o palácio e tinham muitos judeus morando em Suzã. Lembra que eu falei? E Mordecai tinha uma sobrinha ou prima que se chamava Esther. E ela era virgem e linda. Radassa era o nome dela em hebraico. E ele levou Radassa, porque os pais tinham morrido, então ele adotou ela e levou Radassa para lá. Radassa passou 1 ano. Pastora Suzana também destacou isso aqui no domingo. Se preparando para encontrar com o rei. Não só ela, todas as virgens. Ficavam 1 ano se preparando. Imagina. É bênção, né? E aí, acho muito interessante os detalhes da Bíblia. A pastora Tamara falou isso na abertura de domingo. A Esther podia escolher o que ela quisesse para levar com ela. Imagina o harém do rei, gente. Imagina a quantidade de coisas, tudo de ouro, pérola, joias raras. Ela podia escolher o que ela quisesse para levar. Mas ela não escolhe nada. Ela não leva nada com ela. É como se chegassem para mim e você falasse assim: mulheres, vai na Newbury Street e pode escolher à vontade. O que a gente ia fazer? Burberry, Tiffany, Chanel. Meu Deus. Ela não escolhe nada. Ela leva só o que o conselheiro dela fala para ela falar. Sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia me ensina? Que o favor de Deus na minha vida não é sobre nada material que eu tenho. O rei não iria escolher Esther por causa da bolsa que ela estava, do carro que ela andava, do perfume que ela usava. Apesar de que ela estava perfumada com as mirras e as essências. Mas não eram as joias. Não é nada que eu e você tem de posse
que atrai o favor de Deus na nossa vida. Nada, Esther não escolheu nada. Não era isso. Não é sobre isso. E a história vai seguindo. E aparece aquele tanto de mulher bonita, aquele tanto de virgem perfumada, bem tratada. E Deus agrada de Esther. E escolhe Esther. Esther se torna rainha. Mas o tio, primo dela, fala assim: não fala que você é judia. Não conta. Ninguém vai te perguntar, você não fala nada. Ela já tinha mudado o nome para Esther, que significa estrela. Um dia, rainha já, o tio dela escutou na porta do palácio que tinham 2 pessoas querendo matar o rei. E ele chega e fala: Esther, vai lá e avisa. Avisa o rei que estão querendo matar ele. Nós vamos chegar no tema da campanha. Avisou o rei descobriu que era verdade, investigou, viu que era verdade. E prendeu, mandou matar os 2 funcionários do castelo que estavam tramando matar o rei. Esther 2:20 conta isso. O tio de Esther, Mardoqueu ou Mordecai, mesmo nome, conta então que tinham 2 pessoas querendo matar o rei fica sabendo e manda matar esse pessoal e salva o rei. Beleza. Até aqui está tudo bem. Até aqui está dominado. Esther rainha, Mardoqueu, Mordecai salva o rei. So far, so good, certo? A história está indo bem. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem um servo chamado Amã, que serve o rei, que é promovido. Você já ouviu a expressão, quer conhecer alguém, dê autoridade a ela? É isso. Esse Amã, ele foi para uma posição de destaque, e a partir de então, todo mundo tinha que se curvar a ele. Só que Mardoqueu era crente, Mordecai era crente. Não vou. Quem que a gente adora somente, a quem a gente presta reverência? Deus. Não vou fazer isso, eu sou crente. Eu não preciso de favor de ninguém, eu preciso só do favor de Deus. E Amã fica muito bravo. Ele fica muito estressado. E ele chega para o rei Xerxes e fala assim: olha, rei Xerxes, o negócio é o seguinte, tem um povo aí, um tal dos judeus, que estão desobedecendo às suas leis. Vão mandar matar. Ele manipula o rei. Ele conta a história meio que diferente do que está acontecendo. Na verdade, era só Mardoqueu que não queria se curvar a Amã. Mas ele já chega, você conhece gente assim? Ele já chega falando outra coisa. Olha, tem um povo. Vão exterminar. E o rei fala assim, agora. Só que sabe qual que é o problema? Esse é um problema antigo de desobediência de Saul. Porque o rei Saul, quem lembra do rei Saul, o primeiro rei de Israel? O povo de Israel só tinha os juízes. Aí ele chega e fala assim, a gente quer ser igual aos outros povos, a gente quer ter rei. E Deus era o rei deles, eles não estavam satisfeitos. Aí Deus chega para Saul e fala assim, Saul, você precisa acabar com os amalequitas, que era um povo. E Saul decide que não, que ele sabe o que é melhor. Ah, Deus, sei lá, não. Vou salvar esse povo, não. Só que esse Amã era um amalequita. O que a gente não resolve na hora que Deus manda, vira isso. Você não coloca problema debaixo do tapete, você resolve. Todo problema que você não resolve, vai virar isso. Tem que resolver na hora. Antes que gire briga, antes que gire discussão. Aconteceu um problema? Resolve.
Agora, todo o povo judeu estava com sentença de morte. Porque Saul lá atrás não tinha acabado com os amalequitas. Mas Amã, vocês lembram que ele não sabia que a rainha era judia. Espera aí, pessoal, que isso aqui está difícil. Minha garrafa ficou ali. Mordecai, o tio de Esther, fica sabendo do decreto do rei contra os judeus. Ele veste uma roupa de saco e vai lamentando pelas ruas chorando. Aí Esther, sabe o que ela faz? Esther já era o quê? Rainha. Rainha, o que é isso? Eu sou rainha. Sabe o que ela fala para Mordecai, para o tio dela? Pastor Ellen sabe. Ei. Tira essa roupa aí. Levanta a cabeça. Que bobagem é essa? Porque ela estava onde? No palácio, né? É fácil falar do palácio. Não é? Mordecai escuta a Esther falar isso. Tira essa roupa aí. Para com isso. Esther 4:4, por favor, Gabriel. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Veja bem, o que incomodou Esther foi o quê? Foi o decreto? Ou foi o parente dela estar andando igual um mendigo? Troca essa roupa. Ela não tinha entendido nada. Ela estava totalmente alienada. Eu e você, se nós nos consideramos cristãos, seguidores de Cristo, jamais podemos nos encontrar na situação de Esther. Alienados, preocupados com posição social, com o trabalho, com o título. Ah, eu sou líder. Você é servo. Estava conversando com a pastora Glaucia esses dias, que os meninos, mãe, você é a boss do Rise Up? Aí a pastora Glaucia falou assim, sabe o que o Saulo falava? Eu sou steward. Como é que é em português? Mordomo. Eu sou serva. Esther estava totalmente alienada. Que essa noite a palavra de Deus seja um wake-up call para mim e para você. Nada é mais importante do que ouvir a voz do céu. Do que procurar saber, Senhor, o que o Senhor está falando de mim agora? Senhor, o que o Senhor está tentando falar comigo agora? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades malignas que habitam nas regiões celestes. Em outras palavras, Satanás e seus demônios. Eu sempre falo isso. Uma das maiores artimanhas de Satanás foi convencer o mundo de que ele não existe. Mas ele existe. E a guerra é real. E você está nela. Quer você acredite ou não. E aí Mordecai, Esther 4, 7 e 8, fala assim. Você esqueceu quem você é? Em outras palavras. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, quanto também a quantia certa de prata que Amã prometeu pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo.
Lembra quem você é, Esther. Esther não tinha entendido nada, como muitos de nós. Esther, como muitos de nós, não tinha entendido que o nosso chamado não é sobre benefícios pessoais, mas tudo tem propósito espiritual. Nada que eu e você, a gente tem, é pra gente. O carro que você tem não é para você sair desfilando, é para você servir. Tem 6 lugares, dá 6 caronas. Tudo que eu e você temos não é para a gente ficar usando. Você tem uma casa com backyard, com uma sala grande, amém, vai receber os crentes na sua casa. A sua casa será chamada casa de oração. Esther não tinha entendido isso. Ela não era rainha para dormir naquelas camas de seda. Ela era rainha porque Deus tinha um propósito espiritual para ela. Entende uma coisa, a nossa posição na terra está totalmente ligado ao nosso papel no céu. Não importa se você é pastor, é líder, é obreiro na igreja. Se você serve na igreja, amém, glória a Deus, amém. Mas Deus não manda eu e você ser luz na igreja, mas luz do mundo. Então se você faz o que você faz, é porque no céu, Jesus vai usar você lá. E Esther estava deslumbrada demais. Então para com esse deslumbre. Qual é o seu papel no céu? E ela responde o tio dela. Esther 4:10, Gabriel. Maior título da igreja é do Gabriel, Papa, né, pastor? A gente brinca com ele na secretaria. É outro nível. Brincadeira, hein, pessoal? Só porque é o sobrenome dele. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei, de todas as províncias, todo mundo sabe que se eu chegar para o rei assim de qualquer jeito, ele vai me matar. Então fala para Mordecai que não vai rolar. Não vai rolar. Eu vou morrer. E eu não estou afim de morrer. Sou rainha. Sou estrela agora. O nome dela significava estrela, tá? Não vou. Só que a notícia é a seguinte: o propósito de Deus na terra vai se cumprir com você ou sem você. Como diz meu pai, comigo ou semigo? Comigo ou sem mim? O propósito de Deus vai se cumprir. Você lembra do povo lá no deserto? Quem lembra? O que aconteceu com os que desobedeceram? Eles ficaram o quê? Girando, girando, girando. Entraram na terra prometida? Mas quem entrou na terra prometida? Os filhos. Você sabe quantos israelitas entraram no deserto e quantos saíram, apesar de toda uma geração ter morrido? A mesma quantidade. Porque Deus vai fazer independente de mim ou de você. Então, se posicione, porque melhor é fazer com a gente. É o que eu falo com os jovens. Amém, eis-me aqui, Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero ser parte disso. Não porque eu sou alguma coisa, não. Mas por causa dele, porque eu amo ele, porque nós queremos servir Jesus. E aí o tio dela, lembra ela, Esther 4:13. Esther, acorda para a vida. Se você se calar neste momento, alívio e libertação surgirá para os judeus de outro lugar. Agora, Esther, agora você que está aqui. Ah, mas está difícil demais. Teve até um encontro satânico em Boston. Ah, mas você viu o que eles estão fazendo com com as crianças? Eu recebo, gente, pelo menos uma vez por dia no Instagram, post dos satanistas ensinando criança na escola. Sabe o que é isso? Liberdade religiosa. Se a gente não está usando a nossa, eles estão. Liberdade religiosa, você quer proibir? Aí na hora que proíbe o cristianismo,
Nós é que temos que agir. Nós é que temos que agir. Ai, mas os tempos são difíceis. Mas que eu saiba, você está viva agora. Você não viveu naquela época. Ah, mas não tem jeito. Tem. Se você está vivo, tem esperança. Se Deus colocou você para nascer, viver nessa era, independente da sua idade, jovem, adulto, senhor ou senhora ou criança, é porque é agora que Ele quer usar. E quem sabe se você não chegou ao reino para um tempo como esse. Quem sabe você não chegou aos Estados Unidos da América para um tempo como esse. Nenhum crente. Vocês já viram quantas pessoas tem no Brasil que quer vir para cá e não vem? E quantas pessoas eu e você conhecemos que a gente fica assim, nossa, fulano tinha que vir e não vem? Eu tenho na minha família pelo menos uns 6 que eu fico assim, você tinha que vir, mas não vem. Porque nós que viemos para cá, a gente passa por um processo. Quem aqui passou por um processo? A gente fica ou não fica mais dependente dele? Totalmente dependente deles, é ou não é? Se você não está ainda, a notícia para você é a seguinte, vai ficar estreito. Porque vai ficar. Que é isso que Ele faz com a gente aqui. Foi para esse tempo, Esther. Finalmente, a Esther acordou. Finalmente, os comichões saíram do ouvido. E as escamas caíram dos olhos, igual a minha, você, em nome de Jesus. E aí é a segunda música que foi cantada hoje. Finalmente, ela entendeu, Esther 4:15. 4:16. Eu imagino a vergonha que ela ficou, para começar. E ela falou, vai, junta todo o povo judeu e jejua. Tá vendo, Gi? E jejua. Hoje a gente conversou sobre jejum. 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Porque daqui 3 dias eu vou falar com o rei. Foi isso que ela falou? Ela mandou só o povo jejuar? Porque eu e as minhas criadas também iremos jejuar. A responsabilidade é sua. Se Deus te deu um chamado, quem tem que se posicionar é você. Não é a sua mãe, não é o seu pastor, não é o seu líder. É você. Agora ela entendeu. Agora ela entendeu. Ela entendeu o que, Marcela? Ela entendeu que é guerra. E ela entendeu tudo. Ela entendeu que a guerra não era contra Amã, que a guerra não era contra o rei, mas que a guerra é contra os principados e as potestades. Ela entendeu que era uma guerra espiritual. Se não fosse, não estaria na Bíblia Sagrada que ela orou e jejuou por 3 dias e 3 noites. E você e eu ainda queremos resolver o nosso problema fofocando, contando para os outros, com a força do nosso braço. Sabe o que vai adiantar? Nada. Tá com problema? Jejum e oração. Não adianta chegar para a pastora Ellen, fulana está me perseguindo. Jejum e oração. Vai jejuar. Eu não sei jejuar. Não sabe? Você faz assim, não come nada. Eu não posso, porque eu estou tomando antibiótico. Tá, em 7 dias geralmente acaba o antibiótico. Aí você vai cortando doce. Faz o jejum de Daniel. Como é que é? Tá na Bíblia. Vai lá e lê, livro de Daniel. Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente se vira para tudo. Para tudo a gente se vira. É ou não é?
Entra no YouTube. Mandei para agir hoje. Como fazer o jejum certo, Luciano Subirá. Vai lá, gente, Google. Vocês Google tudo. Tudo a gente vai no Google. Mas também cuidado com o que você vê, né, gente? Pega umas pessoas de confiança. Eu tô grávida. Tem gente achando que eu tô só gordinha. Desculpa. Ela entendeu. Esther finalmente entendeu. Que não é mais sobre lavar o cabelo com mirra. Escolher a melhor roupa para sair. Gente, tá tudo bem você se vestir bem. Tá tudo bem você usar shampoo Sebastian. Eu falo, brinco com as meninas, que tudo é Sebastian. Elas falam, você não usa Kerastase, não, é Sebastian. Tá tudo bem. Desde que você não fique disfuncional. O problema é quando a gente fica disfuncional. Tá tudo bem você fazer sua unha. Você só não pode não querer mais sair de casa porque você não fez a unha. Você está disfuncional. Tá tudo bem você querer arrumar o seu cabelo. Você só não pode achar que você só pode sair o dia que deve ser arrumar o seu cabelo. Disfuncional. Vocês estão entendendo? Ela entendeu que não é mais sobre ela. Não é sobre mim, não é sobre você. Você é uma bênção, amém, glória a Deus. Jesus morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Mas a notícia é essa. Comigo, ou sem eu, com você, ou sem você, Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra. Nós temos um chamado muito maior do que os nossos sonhos. Você está aqui agora, nesse momento, para fazer a diferença para o reino. E aí, Esther vai, faz o jejum, 3 dias, 3 noites, chega para o rei e fala, apresenta, o rei deixa ela entrar. Um convite, como é que é, pastora Hélia? Já até esqueci. Convite, uma mesa, uma decisão. Deixa ela entrar. Minha rainha, o que você quer? Ah, eu quero um jantar com o senhor e com Amã. Muito bem, você terá. Amã era quem? O inimigo. E Amã escuta isso e sai todo feliz. Que é isso? Quem vai jantar com o rei e com a rainha? Eu. Na hora que ele está saindo do palácio todo feliz, quem que ele encontra na porta? Mardoqueu, Mordecai. O que ele faz? Ele não abaixa para Amã. Amã estava super feliz, já ficou muito bravo de novo. Tem gente que também é assim. Tá tudo bem, tá feliz, tá indo tudo bem, mas se entristece com qualquer coisa. Amã não era crente, né? Aí ele chega em casa, em vez de celebrar que ia jantar com o rei e com a rainha, eu não sei o que eu faço com esse Mordecai. Aí a esposa dele, como é que ela chama? Zeres, que não era sábia igual a de Jó, que era igual a esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus, né? E morre. Tem umas mulheres que eu vou te falar. Constrói uma forca. Faz uma forca para Mordecai, vai lá e pede para o rei para você enforcar ele. Amã falou, boa ideia. Vou construir uma forca. Foi, construiu a forca. Uma forca até rápida de construir, eu achei. Construir essa forca. A forca ficou pronta. No dia seguinte, ele ia jantar com o rei e com a rainha. E agora? Agora ficou estreito. O povo de Deus estava com um decreto de morte. Tinha uma forca pronta para Mordecai. Só que o povo tinha feito o quê? Jejuado
e orado. Quando eu e você, a gente entende que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente começa a buscar as armas espirituais. A gente lê a Bíblia. A gente devora a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente ganha fé. Fé, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E quando você tem fé, irmão, nada te para. Nada te para. E aí, eles tinham orado e jejuado. Aparentemente não tinha resolvido nada. Porque a forca estava construída. Então eu oro, eu jejuo e as coisas ficam pior. Calma. Quem já passou por isso? Ora, jejua e de repente a forca está lá. Antes de eu orar e jejuar não tinha forca. Agora que eu orei e jejuei tem forca. Calma aí. Calma aí. Deus vai indo até chegar ao ponto de eu e você falar assim, era só Deus. Era só Ele. O rei vai dormir. O que acontece? Ele não tem sono hoje, gente, que coincidência. Sabe o que acontece no livro de Esther? É cheio de coincidência. Coincidência. Mas eu e você sabemos que se chama provisão divina. É Deus mexendo na história. Em teologia, nós estudamos divina providência. É Deus cuidando da história. A história não está acontecendo à revelia. Existe um Deus que controla e sabe de todas as coisas. Você pode achar que as coisas estão indo de mal a pior, mas existe um Deus que está cuidando de tudo. E o final, eu e você já sabemos, é terrível para o mundo e glorioso para a igreja de Cristo. E aí o rei perde o sono. E ele fala, manda trazer os meus livros. Sabe que página que cai? Meu Deus, é muita coincidência. Bem na parte que fala assim, que um judeu chamado Mordecai salvou ele do assassinato. Aí o rei, nossa, e o que a gente fez com esse Mordecai aí? Não, a gente fez nada com ele não tem nada escrito aqui não. Tá só falando que ele foi, ele denunciou, o senhor rei foi salvo, e só isso. Aí olha a coincidência. O rei, quem está lá no pátio agora? Eu imagino ele assim porque ele era de madrugada. Amã, que coincidência. Chama Amã para mim. Amã, vem aqui. Amã era o inimigo dos judeus. E ele fala assim, Amã, põe para mim, por favor, o verso 5 de Esther 6. Verso 5. Amã, o que eu faço com o homem que eu desejo honrar? O que você acha, Amã? Me dá uma ideia aí. Amã, que isso, sou eu, né? O homem que Deus quer honrar sou eu. O que é isso, Deus? O homem que o Senhor quer honrar, você vai fazer o seguinte. Coloca a veste real. Aquela que o Senhor mais gosta. Também pega aquele cavalo que o Senhor mais gosta. E põe a coroa também na pessoa. Tem que ter a coroa. Ele está achando que vai ser com ele. E aí, você coloca o anel. E aí vai andando pela cidade com essa pessoa. Esse é o homem que Deus quer honrar. Eu até imagino a mãe. Pode me vestir. O rei chega para a mãe e fala assim. A mãe vai lá e faz tudo isso com Mordecai. Quê? Gente, a forca estava pronta. A mãe tinha entrado no palácio para falar com o rei assim. Posso enforcar Mordecai? E sabe como é que o meu inimigo e o seu inimigo sai? Ele entra assim. Vou enforcar você. E ele sai. Esse é o homem de Deus que o Senhor cuida. Esse é o homem, essa é a mulher de Deus que o Senhor honra. Esse é o homem, a mulher de Deus que o rei cuida. Na hora certa.
a forca estava pronta. E aí, a história acaba. Por quê? Ele honra Mordecai. Esther vai jantar com eles. Conta que era Amã. Amã e a família acabam enforcados na forca que ele fez. Sim, gente, isso tudo está na Bíblia. Sensacional, não é? Que plot twist, né? Que reviravolta. E a gente querendo assistir filme da Marvel. Fala sério. Olha isso. Ele morre enforcado na forca que ele fez. É isso que acontece comigo e com você. Deus age na hora certa. É só eu e você nos posicionarmos que Ele age. Não importa, a palavra de Deus fala, Provérbios 21:1. Gabriel, o coração do rei é como o rio, e Deus é que leva. Se lembra que lá atrás Amã, o inimigo, tinha chavecado o rei, manipulado o rei? E aí até o rei foi até certo ponto na dele. Mas o coração dos reis, dos governantes, está na mão do Senhor. Pode até ser que o encontro satânico seja em homenagem à governadora de Massachusetts, Maura Healey, eu não sei falar o nome dela. Mas o coração dela está na mão de Deus. Quando eu e você nos ajoelhamos, porque a nossa luta não é contra a senhora Maura, não. Sabe o que a gente faz por ela? E por todo satanista? Se você não está fazendo isso, tem que fazer. E pelo Lula? Às vezes ele faz algumas coisas que são contra a vontade de Deus, né? Aborto, por exemplo. Não quero entrar em mérito político. Mas a gente sabe que o atual presidente do Brasil, ele é a favor de aborto e de uma série de outras coisas que a gente sabe que não está certo. Abençoar a vida deles. O Lula, você abençoa. Senhor, cuida, salva. A pastora Eliette falou assim, Marcela, sabe como é que eu oro por Lula? Senhor, faça justiça, que ele se arrependa de tudo em vida e que ele chegue e ele admita os seus erros ainda vivo. Que aí ele vai preso, né? Mas enfim, ele é salvo. Olha que estratégia. Que ele receba o Senhor e que ele admita os erros dele. Mas a gente abençoa os nossos inimigos. As pessoas que nos ferem. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A luta de Esther, de Mordecai, não era contra Amã. Não era contra o rei. A minha e a sua luta não é contra homens e mulheres. Em nome de Jesus, se você ainda não escolheu servir Jesus, se você ainda não decidiu, eu quero ser chamado de crente, eu quero ser cristão, eu quero ser seguidor de Cristo, faça isso, porque é isso que Ele faz por você. Ele age. E não é só isso não. O melhor ainda é a vida eterna. É a salvação. Porque salvação não é medida de tempo. É para sempre, 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 sempre. Eternidade, desculpa. Então se você está aqui hoje e ainda não declarou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer isso, faça. Faça. Porque instantaneamente você é salvo. Porque não é por nada que nós fazemos, mas é por causa de quem Ele é. Então se você quer fazer isso, fique de pé. Nós vamos orar com você, você não tem que vir aqui na frente. E se você está fazendo essa campanha, o pastor Salo vai orar. Mas esteja 100% certo e certa de que nós estamos aqui, que tudo que a gente faz é para um Deus que chama cada estrela pelo nome, que nenhuma delas falta quando Ele chama, que sabe quantos fios de cabelo eu e você temos e que cuida de você, mesmo quando você não vê. E que tudo que está aqui nessa mesa, se é para a honra e glória de Deus, se é para o seu bem, vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Deus nunca falhou com ninguém. Não é com você que Ele vai falhar. Amém? Mas que a gente saia daqui com essa certeza.
A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra espíritos. E para isso a gente usa armas espirituais. Jejum, oração, leitura de Bíblia. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.